Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, moçada? Eu estou aqui para dar continuidade ao bloco anterior. Eu sou o Juscelio Silva, sou advogado, dou aula em curso preparatório para oficial da Marinha, na área jurídica, lógico, e estou aqui para bater o edital da Guarda Municipal e hoje nós vamos dar continuação ao bloco anterior. Quem puder, dê uma olhada. Vai de classificação de crimes até concurso de pessoas, tá certo? Quem puder, se inscreve no canal, dá um like aí, ajuda a divulgar. Vamos lá, sem mais delongas, a gente já tem uma data que foi suspensa, em breve essa data vai sair, acredite. E se eu puder, acabando isso aqui, dando tempo, eu acredito que dê pelo menos para bater constitucional, administrativo e processo penal. Pelo menos constitucional, acredito que sim, né? Só para exemplo, a prova da Marinha oficial, ela foi adiada, né? Foi em junho, foi adiada, foi jogada para o último domingo, se eu não me engano, de outubro. Então, acredite, a sua prova vai sair, tá certo? Trabalhe, bata. Lembrando que o intuito da resolução dessas questões aqui é você fazer uma revisão através de questões. Claro, à medida que os institutos forem aparecendo, eu vou dando uma pausa e vou explicando cada um deles, ok? Sem mais delongas, vamos lá. Questão de número 15. Parei na 15. De acordo com o artigo 23 do Código Penal, não comete crime por exclusão da ilicitude aquele que pratica fato típico em... Bom, pela teoria analítica do crime, nós temos um fato típico, antijurídico ou ilícito, que é a ilicitude aí, e culpável, culpabilidade. Então, dentro do fato típico, a gente estuda 4 elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Dentro da ilicitude, a gente estuda as excludentes de ilicitude ou antijuridicidade. Eu vou fazer sempre, forçar isso, porque pode vir na tua prova como antijuridicidade. A gente estuda legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Na culpabilidade, a gente estuda a imputabilidade penal, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa, certo? Então, nessa questão aqui, ele está querendo saber se você conhece quais são as excludentes de ilicitude. Vamos lá? Bom, idade inferior a 18 anos. Olha, isso aqui a gente trabalha lá na imputabilidade, tá certo? Circunstâncias de completa embriaguez causada também estuda na culpabilidade. Lembrando, a idade aqui, na imputabilidade, está dentro da teoria analítica, vem fato típico, antijurídico, culpável. Dentro da culpabilidade, a gente tem imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato, conduta diversa, certo? Então, aqui, a menoridade, a gente aprecia na imputabilidade que fica dentro da culpabilidade. Desculpa esses nomes aí, mas é assim que está, tá certo? É assim que é no Código Penal. E aqui a circunstância completa, embriaguez, também tem um detalhe. Essa embriaguez, para excluir a culpabilidade, que não é o caso da questão, ela quer as excludentes de ilicitude. Essa embriaguez tem que ser completa e, em caso proveniente de caso fortuito e força maior. Beleza? Então, também não é a nossa resposta. Situação de extrema emoção e paixão. Olha, bizu, não cai nessa. Emoção e paixão nunca exclui a culpabilidade, diga-se de passagem. Se fosse tratar, trataria na culpabilidade. Não exclui. Pode até que o juiz use para tentar diminuir, de acordo com o artigo 59, que aí pesa as penas, a gente, não sei se no teu edital tem lá das penas, de toda sorte, não é a nossa resposta, e emoção e paixão nunca exclui, tá certo? Nem afasta dolo, tá bom? Gravem isso. Está de necessidade para salvaguardar direito alheio ou o seu, tá? Está de necessidade é para você ou para outrem.
tá? Assim como legítima defesa. Essa que o nosso ex-afastado, sei lá, governador, fala, né? Olha, não, ele pode matar sim, para defender direito alheio, ele falou isso, né? Não é estado de necessidade, nesse caso seria legítima defesa. Bom, então a questão aqui é estado de necessidade, letra E, ok? Eu vou estar sempre repetindo os institutos aqui para você memorizar. Lembrando, vou trazer mais uma vez para você. O intuito disso aqui é fazer uma revisão através de questões, tá certo? Eu tenho que partir do princípio que você trabalhou o conteúdo, mas ainda assim fique tranquilo que eu vou bater na medida que os institutos forem aparecendo para você lembrar que é a melhor forma de estudar, na minha modesta opinião. Nos termos do Código Penal, entende-se em quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Bom, isso aí está na cara que é citação literal da legítima defesa, tá certo? Então, a resposta aí é a letra C de casa. Isso aí é a legítima defesa, isso é citação literal, tá bom? Se eu não me engano, não. Você pode verificar lá, artigo 23, inciso 2º do Código Penal, se você tiver curiosidade para olhar, né? Porque na sua prova você não vai ter que gravar onde está cada instituto, cada crime, nem nada. Mas é bom para você que estiver resolvendo, detalhe, você pode acelerar esse vídeo, tá? Você pode requerer esse material, eu mando para você através do Telegram, né? No grupo do Telegram, questões concurso, você manda uma mensagem para mim, com o teu e-mail, eu mando esse material para quem quer estudar e ir anotando, tá certo? E você pode rever novamente. Então, questão número 16, letra C de casa. Deixa eu buscar aqui. Questão número 17. Olha, essa questão, ela cai na ordem dos advogados, tá certo? Mas ela é de suma importância para que você, pelo menos, fixe o seu instituto, esse instituto. A tua prova é um oceano de matéria com um palmo de profundidade. Eu já falei isso em aulas anteriores e torno a repetir, tá certo? Eu não vou deixar passar em branco esse instituto. Então, vamos lá. Para aferição da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, assinale a alternativa que indica o critério adotado pelo Código Penal vigente. Olha só, inimputabilidade é o quê? É uma condição do agente que a ele não pode ser imputável um crime. Beleza? Exemplo, menor de 18 anos. Menor de 18 anos é um critério de idade, não é? É biológico. Biológico. Olha, com um problema mental, devido a uma circunstância, não tem como ele ter tido naquela situação um potencial conhecimento da ilicitude do fato. Você faz esse valor psicológico. Então, o Código Penal ele não adotou um procedimento só. Ele não acolheu uma forma só, biológica ou psicológica. Psiquiátrica, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Lembre-se, o critério que o Código Penal adotou é o biopsicológico, porque ele analisa a idade, ele analisa a situação mental do indivíduo, ele analisa se o indivíduo, naquela situação, ele tinha potencial conhecimento da ilicitude do fato, tá certo? Então, gravem, fixem isso. Critério adotado pelo Código Penal biopsicológico, tá certo? É a mente, é a idade, porque no caso da idade só, porque é menor de 18 anos e aí é absoluto, ele não responde por crime, a não ser infração análoga, porque entende que o menor de 18 anos não tem um discernimento completo para chegar e entender o caráter ilícito do fato. Cada um fica com sua opinião, mas é o que o código entende, tá certo? Então,
Letra D de dado, o critério adotado pelo Código Penal nosso brasileiro, qual é? Biopsicológico. Beleza? Vamos para o artigo. Vamos para a questão número 18. Analise as hipóteses a seguir relacionadas e assinale a alternativa que apresenta somente causas excludentes, olha ela aí, excludentes de culpabilidade. Tá certo? Essa é a exclusão da culpabilidade, eu vou tornar a repetir, fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável, culpabilidade. Dentro da culpabilidade, a gente estuda imputabilidade penal, exigibilidade de conduta diversa e potencial conhecimento da ilicitude do fato. Tá certo? Erro de proibição. O erro de proibição está dentro da potencial conhecimento da ilicitude do fato. Eu já explico. Embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, já falei lá em cima, né? E coação moral irresistível. É isso que eu quero bater aqui com você. Bom, a letra A está correta, tá certo? Vamos analisar aqui uma outra. Embriaguez culposa, nada disso. A embriaguez que o Código admite para excluir a pena é a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, como está na letra A. E ele coloca também coação moral irresistível. Bom, eu já expliquei o que é em aulas anteriores, o que é a coação moral irresistível, que é a coação física irresistível. Tá certo? A coação física irresistível faz isso aí. Eu não tenho liberdade da minha conduta, não. Está aqui, ó, é física. Se eu não fizer, ele atira na minha cabeça. Isso aqui exclui lá o fato típico, exclui a própria conduta. Beleza? A coação moral irresistível, o agente ele tem liberdade na conduta dele, só que ele age com uma pressão psicológica. Por exemplo, o filhinho, a esposa está sendo feita de refém. É o caso lá, é bem corriqueiro falar, mas é o caso, por exemplo, do bancário lá, que o cara é caixa, por exemplo, do banco, ou gerente, e o cara fala, ó, estou aqui com sua esposa, se você não me trouxer 10 mil daí do banco, eu mato ela aqui agora. É coação moral irresistível. Tá certo? Então, é essa a diferença. Física é nele, tá? O problema está ali, ele mexe com a própria conduta dele, né? Ele não tem outra escolha, e na moral irresistível ele pode não fazer, pode. Só que ele sabe que se ele não fizer, a esposa dele vai morrer. E no caso dele, não. Se ele não faz, ele morre ali agora, na hora. Beleza? Então, embriaguez culposa, de jeito nenhum. Erro de tipo permissivo, nada disso. O erro de tipo só faz o dolo. Inimputabilidade por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É completo, totalmente. Tá? B de bola. C. Inimputabilidade por menoridade. O que ele quer que afasta? Afasta culpabilidade. Tá. Inimputabilidade por menoridade. Estrito cumprimento do dever legal, não. Estrito cumprimento do dever legal, a gente já viu que é uma antijuridicidade ou uma ilicitude. Ou, melhor, exclusão de ilicitude e exclusão de antijuridicidade. Embriaguez incompleta, já vimos que não. Logo, a resposta da 18 é a letra A. Beleza? Lembrando que você pode pedir, requerer esse documento, esse material que eu estou trabalhando. Entra lá, questões concurso, no Telegram, passa uma mensagem que eu te mando o material para você rever, se for o caso, a aula e anotar o que for falado, tá? Com toda certeza, se você fez algum preparatório, leu algum livro, você já ouviu isso, tá certo? Você tem que relembrar aqui e fazendo a questão. Porque você sabe muito bem, você parou para ler, você leu um livro, você leu uma apostila, coisa parecida, assistiu aula, quando você vai fazer a questão, cadê?
quando você entra costumo dizer, pela inteligência do exercício, você não consegue responder a questão. Como que você responde? Como que você vai ficar afiado? Respondendo mais questões. E o momento de errar é agora. Na prova é que não. Beleza? De acordo com o Código Penal, são imputáveis. Veja, ele não quer os inimputáveis. Ele quer o imputável. Ele quer aquele agente ao qual pode se atribuir um crime. Imputabilidade penal. Então, são imputáveis. Oligofrênicos e esquizofrênicos. Ó, isso aí tem algum problema mental, né? Nesse caso aí, a inexistência de conduta, porque eles não têm capacidade mental para ter discernimento do potencial conhecimento da ilicitude, tá certo? Logo, isso aí, eles são inimputáveis. Os menores de 18 anos são inimputáveis? São, né? A gente cansa de ver aí no dia a dia a gente pedindo para reduzir a menoridade, né? Sair de 18 para 16, tem uns que defendem até 14. Na Inglaterra, até 8 anos vai preso. Os silvícolas inadaptados. O que interessa aqui você saber que os surdos mudos, que o silvícola, você não sei se você sabe, são os índios, né? Inadaptado significa aqueles índios que vivem na selva, por exemplo, o que matou o ambientalista aí, alguém do IBAMA, um senhor que estava lá, o cara meteu uma lança nele. Esse índio, ele é imputável? Não. Para ele, aquilo ali é defesa da terra dele, meu irmão. Ele está lá no meio do mato lá, ele não se aplica a legislação, não. Nesse caso, não vai, não. Tá certo? Porque ele está num lugar longínquo, ele está fora da área urbana, fora da sociedade. Tá certo? É esse índio aí que está falando, não é aquele índio que fica lá em Roraima, calça, bermuda, e compra, anda de bicicleta. Opa, esse aí está totalmente adaptado. Beleza? Os surdos-mudos inteiramente capazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É perfeito a letra D. Não é porque ele tem alguma deficiência que ele é inimputável. Não é assim, né? É aquele que não tem o discernimento completo, potencial consciência da ilicitude da conduta, tem problema mental, tá? Não é o caso aqui não, tá certo? Então esse aqui, ó, a letra D é a nossa resposta, certo? Então vamos para a questão de número 20. Deixa eu ver se a questão é boa. Mais uma de culpabilidade. Isso é importante de culpabilidade, tá? Teoria analítica do crime é 90% de chance de cair uma questão envolvendo a teoria analítica do crime. Conduta é um fato típico, antijurídico, culpável. Fato típico, antijurídico, culpável. Dentro do fato típico, você estuda o quê? Os elementos. Você estuda conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Na ilicitude ou antijuridicidade, você tem as exclusões de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Na culpável ou culpabilidade, você tem a imputabilidade, você tem a potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. É ali que você vai estudar, são esses os elementos, bota isso na sua cabeça, reveja as questões, reveja a aula se for possível, grave, fixem isso, porque isso é certo cair na tua prova. Certo? E cai de uma forma bem tranquila, como a gente vem fazendo. Lembrando, essas questões são de nível superior que eu estou trabalhando com você, não é de nível técnico, não. Tudo bem, você pode pensar quem faz o mais faz o menos, só que, ó,
Não se iluda. Eu trabalhei no bloco anterior, questões da Selecom, para a Guarda Municipal, nível médio, cara, questões de nível que caem em prova de nível superior. Não se iludam, tá certo? Vamos lá. Questão número 20. Entende-se por culpabilidade a relação de contrariedade formal entre uma conduta. Lembra que eu falei de culpabilidade? A gente estuda o quê? A reprovação da conduta, tá certo? Então, a relação de contrariedade formal entre. Pedir um instante aqui para vocês. Só um instante. Desculpe, acabou que o computador ficou sem energia. Então, como eu ia dizendo, a relação de contrariedade formal entre uma conduta típica e o ordenamento jurídico, tendo como requisitos a imputabilidade, potencial conhecimento, consciência da ilicitude, né, da conduta, e a inexigibilidade quando tiver. Isso aqui não está, essa partezinha aqui não está errada. O problema é ele dizer que a relação de contrariedade formal entre uma conduta típica e o ordenamento jurídico não tem nada a ver com a típica, tá certo? E o ordenamento jurídico. A conduta é típica, a conduta é ilícita, resta saber se ela é culpável. E dentro da culpabilidade a gente analisa o juízo de reprovação, a reprovabilidade da conduta, e ela passa pela imputabilidade, pela exigibilidade de conduta diversa, potencial conhecimento da ilicitude do fato. Beleza? Então, essa questão, a letra A está errada. A relação de contrariedade formal e material é a conduta típica, de novo, está errado isso. A adequação formal e material entre... Não. Por que não? Mais uma vez, a adequação entre o fato e o tipo penal previsto, essa adequação é um fato típico. É a tipicidade que a gente estuda. Tá certo? O juízo de reprovabilidade provavelmente é a nossa resposta. O juízo de reprovabilidade que se exerce sobre uma determinada pessoa que pratica um fato, aí beleza, um fato típico, um fato antijurídico. Lembra que eu falei? Antijurídico, ele não usou ilícito aqui. Poderia ter usado ilícito, né? Tendo como requisitos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Está aqui a nossa resposta. Letra D. Vamos ver aqui por que a E não é. O juízo de reprovabilidade que se exerce contra uma determinada pessoa que pratica um fato típico e ilícito, tendo como requisito a imputabilidade, né, a consciência plena. Esse é o problema. O problema é ele dizer que a consciência plena, você pode ver que aqui, potencial consciência, certo? Não é a consciência plena da ilicitude, tá certo? Então, a letra D de dado é a nossa resposta. Isso aí você encontra no artigo 26 do Código Penal. Vamos para a questão número 21. Vamos lá, gente. Tem que fazer essas questões, tem que relembrar isso aí. O seu concurso está vindo, você vai se arrepender. Você não pode, aliás, se arrepender de ter feito questões, ter trabalhado o conteúdo. Lembrando, 2, 3 semanas antes da prova, esqueça conteúdo, matéria para leitura. Esqueça. Vá para as questões, porque o que você tinha que assimilar já assimilou. Tá certo? Não perca tempo com conteúdo, com leitura. Quantas vezes você leu uma página de um livro, quando chegou lá embaixo, não lembra mais de nada, tem que voltar, porque sua mente viaja. Quando você faz questões, você se concentra
naquilo que está sendo perguntado. Tenta achar a resposta. Beleza? 21. Assinala a alternativa correta. A embriaguez culposa por álcool ou substância de efeito análogos exclui a imputabilidade penal. De jeito nenhum. Lembra que eu falei? O álcool, a situação, tem que ser aquela embriaguez completa e esse mesmo de caso fortuito ou força maior. Não pode ser voluntário do agente, que é essa pré-ordenada ou culposa, não pode, tá certo? O agente que, em virtude de perturbação da saúde mental, não era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, é isento de pena. Olha, tem um problema nessa questão aqui, que é o seguinte. Aqui tem que tirar esse não. Ó, o agente que, em virtude de perturbação da saúde mental, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Do jeito que ele colocou aqui, algum entendimento o sujeito tem. E aí não exclui a pena, pode diminuir, mas excluir não. Reduzir aí, sei lá, de 1/3, 2/3, pode, mas não isentar, beleza? Então, a resposta 21 ainda não encontramos, né? A paixão ou a emoção não exclui a imputabilidade penal. Lembra que eu falei lá em cima? Letra C de casa. Lembra que eu falei lá em cima? A paixão, a emoção não exclui nada disso. Nem pensa. Eu agi em violenta emoção. Esquece. Vai responder. Você pode ter alguma diminuição aí, mas não exclui. Gravem isso, tá? E os menores de 18 anos são semi-imputáveis. De jeito nenhum, não existe essa classificação para o direito penal, de semi-imputabilidade. Tá certo? No caso aqui, é imputável ou inimputável. Acabou aquela história de 21 anos. Tá certo? Então, o artigo aí, a resposta letra C. Está no artigo 28, tá? Do Código Penal. Questão de número 22. Vamos lá, está acabando. Código Penal, artigo 30. Quando se verifica o concurso de pessoas em matéria penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Isso aí é citação literal do artigo 30. Por que eu trouxe essa questão aqui? Olha, veja que a questão é para analista legislativo da Câmara de São Paulo. Para você ver, nível superior, não é um concurso simplesinho, facinho. Mas olha aqui, a literalidade do artigo 30 do Código Penal. As circunstâncias de caráter pessoal, elas não se comunicam, salvo elementares do crime. Quer um exemplo de elementar do crime que se comunica? Olha só, essa elementar do crime é aquela situação do crime próprio, né? Que tem uma condição do agente particular que é ele que comete o crime, tá certo? Ele tem essa condição pessoal que a ele é imputado esse crime. Exemplo, servidor público, crime de peculato, né? É um elementar, é um crime próprio, não é de mão própria, porque de mão própria, no peculato, que é até o exemplo que eu vou te dar aqui agora, ele pode atribuir a outra pessoa, ele pode delegar a outra pessoa, no mão própria só para outra pessoa, lembra? Eu falei do infanticídio, a gente vai estudar isso quando estiver falando na parte especial do Código, certo? Mas aqui é a citação literal do artigo 30. A elementar, ela não, essa condição elementar do sujeito, ela não se comunica em regra para prejudicar nem para beneficiar. Porém, salvo se elementar do crime. Aí ela vai. Então, olha só, Código Penal, artigo 30. Quando se verifica o concurso de pessoas em matéria penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter
pessoal, salvo as elementares do crime. Por quê? Em regra, não se comunica, é de caráter pessoal. Tá certo? O sujeito é menor de idade, ele comete o crime com maior de idade. O fato do menor de idade não responder pelo crime e se por infração análoga vai estender ao maior de idade? Não. Isso é um exemplo bem chulo, mas não. Agora, no crime de peculato, o cara é servidor público, é próprio. Né? Peculato é um crime próprio, é o servidor público que comete o crime. Essa questão de peculato pode atribuir? Pode. O particular responde também, em coautoria, inclusive. Beleza? Então, essa elementar do crime vai se estender. Regra, caráter pessoal, não se comunica, salvo elementar do crime. Exemplo, peculato. Vamos para o artigo 23. Artigo 23, ó, vou eu de novo. Questão número 23. Com relação ao concurso de pessoas, assinale a alternativa incorreta. Ele quer errado. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Está correto. Tá certo? Citação literal do Código. Tá? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Correto. Também está certo. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será aplicada a pena deste, ou seja, desse crime menos grave, salvo quando previsível o resultado mais grave, caso que será aplicada a pena do crime mais grave. Não, continua aplicando a pena do crime menos grave. Porém, se era possível prever que poderia acontecer um crime mais grave, e ele não se cercou disso, ele vai responder pelo que ele quis fazer, né, do crime menos grave, mas com um aumento até a metade. Tá certo? Vai aumentar até a metade. Bom, a nossa resposta, inclusive, ele quer incorreta, letra C de casa, né? Vamos continuar aqui, ó. Não se comunicam, na D. Aqui, ó. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, certo? Salvo quando elementares do crime, correto, acabamos de falar lá em cima. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Perfeito. Então, questão de número 23, letra C de casa. Questão número 24. No concurso de pessoas, você pode ver que bate justamente com o final lá que eu mostrei aqui, ó. Tá vendo? Concurso de pessoa, para depois entrar em crime, né? Na parte especial do código. Se algum dos concorrentes quis participar, olha só, essa questão, você vê que repetiu não, está falando o mesmo assunto, é certo que caia dessa forma isso cair para você, cai assim mesmo, tá? E você vê, nível superior, na lista, certo? Conselho Nacional do Ministério Público. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada de 1/3 a 2/3 na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Olha, é metade, tá? Isso aqui é citação literal do código, aqui é metade. Está errado aqui. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida de sua... Pô, quase que eu leio a resposta certa, mas isso aqui está errado, né? Periculosidade, é errado. É na medida da sua culpabilidade. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, certo? Salvo quando elementares do crime. Resposta letra C de casa, está correta, né? É essa a resposta da questão número 24. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, gravem isso, tá?
salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. Se o crime não chega a ser consumado, por favor, né? Se o crime é consumado, consumou o crime. Ao menos tentado. Por quê? Por questão muito simples, com raríssimas exceções, não se pune os atos praticados, a preparação, a cogitação, só quando se dá início à execução. É a regra. Tem uma ressalva aí que a gente pode falar? Tem. Por exemplo, você tem apetrechos para falsificação de moeda. O simples fato de você ter os apetrechos já configura crime previsto na lei. Tá certo? No código, né? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída até metade. A pena pode ser diminuída até metade? Não, de 1/6 a 1/3. Isso aqui está errado, tá? Ela aumenta até metade, melhor, ela aumenta da metade quando era previsível um resultado mais grave e ele não fez essa previsão, não se cercou disso. Então, ele quis cometer um crime menos grave, aconteceu um crime mais grave, vai aplicar a pena do crime menos grave, aumentado até a metade. A redução que ele tem, quando é aplicado o crime menos grave e ele não previu que poderia acontecer o mais grave, não tinha como ele prever, aí é de 1/6 a 1/3. Tá certo? Então, 24, letra C de casa, ó. Um exemplo que você pode presumir aí, da questão aqui em cima, para você não ficar em branco, só para te dar um exemplo, o sujeito sai para cometer um furto. Tá certo? Aí ele vê que o fulano lá está com a arma no bolso. Mas o fulano chama ele para cometer um furto. Pô, não tem ninguém lá na casa. Vamos pegar a televisão. Aí eles pulam para pegar a televisão. Ele levou de carro e ficou aguardando. O que aconteceu? Tinha gente lá na casa. Resultado, o fulaninho puxou a arma e atirou. E matou a pessoa que estava lá dentro. Eu te pergunto, esse cara que foi levar o sujeito para furtar a casa, ele quis um crime menos grave e acabou ocorrendo um crime mais grave. Ele vai responder, era presumível que pudesse acontecer alguma coisa, dessas pessoas, havia possibilidade dessas pessoas estarem lá dentro, acordar e dar de cara com ele, e ele puxar essa arma e atirar? Claro que sim. Então, ele vai responder por qual? Pelo crime menos grave, furto, porém aumentado até a metade. Tá certo? Se não fosse previsível isso, a casa está abandonada há 10 anos, nunca se viu gente lá dentro. Aí ele deixa o cara lá, vou pegar, sei lá, uma janela dessa aqui. Aí chega lá, por acaso tem um cara lá dentro, ele pega um pedaço de pau, dá na cabeça e vem embora. Ele não tinha como imaginar que tinha alguém lá dentro e que poderia também, a pessoa estava sem arma, ele não poderia imaginar, tá certo? Aí ele responde pelo menos grave e com a redução prevista de 1/6 a 1/3. Então, 24, letra C. Vamos para a questão número 25 e derradeira. No concurso de pessoas, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de metade. Não, ele está tentando confundir o candidato. Não é nessa situação. Aumenta até a metade se era previsível o resultado mais grave. E assim mesmo aplica a pena do crime menos grave. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. B, com toda certeza, é a resposta, tá certo? Vamos aqui, ó, C. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, aquilo que eu expliquei, será aplicada a pena do crime cometido, reduzida de 1 a 2/3. É isso que acontece? Quando ele quer cometer um crime menos grave, aplica a pena do crime grave?
Não, né? Do menos grave. E se era previsível o resultado mais grave, aplica do crime menos grave com uma diminuição de 1/6 ou 1/3, não é nem metade. Desculpa. D. As circunstâncias e as condições de caráter pessoal se comunicam ou não? Não se comunicam, salvo elementares do crime. É assim que vai cair para você. A instigação e o auxílio, em qualquer hipótese, são puníveis, mesmo que o crime não ocorra, não. Só é punível, lembra que eu falei, se ao menos for tentado. Começar, pelo menos, os atos executórios. Ok? A gente finaliza esse bloco e nós vamos voltar numa outra oportunidade com a parte especial do Código, que trata dos crimes, com certeza ele já começa no artigo 121 e por aí vai. Tá certo? Eu agradeço a todos, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, né? Deem um like, passe isso para frente, vamos ajudar aí a publicar, trazer mais informações para as pessoas, ajudar pessoas, por exemplo, que não têm dinheiro para pagar um curso preparatório. Nós vamos bater todo o conteúdo, pelo menos a parte de direito, vou tentar bater de todas as matérias. Ou eu vou estar batendo até que saia a prova, véspera de prova, tá certo? Ou na semana da prova, tá? E fica a dica aí, antes da prova, 2, 3 semanas, bata só questões. O que você tiver que assimilar de conteúdo já foi, tá certo? Uma boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está assistindo, e até uma próxima. Abraço.